Gênesis capítulo 13. Não será uma mensagem teológica, mas será uma mensagem onde nós vamos poder adentrar um pouquinho na história e aplicar algumas coisas para nós em nossos dias de hoje. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10. O título da mensagem dessa noite: Qual o caminho a seguir? Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10. Creio que todos encontraram, né? Este é o primeiro livro da Bíblia, este é mais fácil de encontrar. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque neste momento nós temos o privilégio de estarmos com a palavra de Deus em nossas mãos. Temos o privilégio de ler a Tua palavra. E queremos, ó Pai, então clamar que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, para que nós venhamos a entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor limpe os nossos pecados, que o Senhor toque o nosso coração e que nós possamos entender qual caminho realmente eu devo seguir. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor então destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades de campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois nós vamos voltar a este texto e entender um pouquinho aqui do contexto da história, e entender aqui algo que talvez vocês já entendem, já sabem o que estava acontecendo aqui. Mas eu quero introduzir a mensagem dessa noite fazendo algumas perguntas para cada um de nós. Quais caminhos você tem escolhido andar? Quais têm sido suas escolhas no dia a dia? O que você tem escolhido no seu dia a dia, por exemplo, para assistir ou para ouvir? Eu quero que você pense comigo. Não me responda, mas pense comigo quais têm sido as suas escolhas no seu dia a dia. São muitas perguntas que eu poderia fazer para cada um de vocês, e eu não saberia a resposta, porque eu não sou Deus. Não sei quais são as suas escolhas durante o teu dia a dia. O que você tem escolhido realmente? Qual caminho você tem escolhido para seguir? Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho a plena certeza. É que a decisão de qual caminho a seguir, todas essas decisões, de todas as perguntas que eu poderia fazer para vocês nessa noite, todas as decisões são vocês mesmos que tomam. São vocês mesmos que decidem. Durante o dia, nós temos que tomar aproximadamente mais de 1000 decisões. Mais de 1000 decisões. Decisões pequenas, decisões grandes, decisões de impactos pequenos, decisões de impactos grandes. Mas em todas essas decisões, nós precisamos entender 3 pontos principais. Uma decisão, ela sempre vai te levar a um caminho, vida ou morte. Uma decisão que você venha tomar sempre trará influência positiva ou negativa na vida das pessoas. E uma decisão sempre trará consequências. Boas ou ruins.
Em meio a tantas escolhas que temos durante o nosso dia, nós precisamos entender isso. Uma escolha pode estar te levando para a vida ou para a morte. Uma escolha que você venha fazer pode estar influenciando positivamente alguém ou negativamente alguém. E uma escolha que você venha fazer durante o seu dia a dia trará, sim, consequências. Que podem ser, sim, positiva ou negativa. Por isso, em meio a tantas escolhas, como tomar escolhas corretas? Em meio a tantas escolhas que nós temos que fazer todos os dias, como escolher correto? Como escolher correto? Não é fácil, né? Tantas escolhas. Seja a escolha de escolher ali um alimento para você cozinhar, ou a roupa que você vai vestir. Seja a escolha de palavras que você tem que utilizar. Para um pastor, por exemplo, às vezes você tem que estar ali com alguém à sua frente, e essa pessoa então pede para você a sua opinião, e você tem que dar a escolha correta para ela. Isso não é fácil. Não é fácil. Quantas escolhas nós temos que fazer durante o nosso dia a dia? Em meio ao momento que antecede a qualquer decisão, nós precisamos entender algo de extrema importância. Em meio ao momento que antecede qualquer decisão, existe um grande conflito. Existe uma batalha que acontece na nossa mente. Existe alguém que vai lutar para que você tome escolhas erradas. E existe alguém que vai lutar para que você tome escolhas corretas. Existe alguém que vai fazer de tudo para você tomar decisões corretas, mas não poderá tomar a decisão por você, porque sempre a escolha é sua. Mas existe alguém, sim, que vai fazer de tudo mesmo, mas de tudo mesmo, para que você tome decisões equivocadas. Para que você tome decisões que, ao invés de te levar para a vida, vão te levar para a morte. Para que você tome decisões para que, em vez de você influenciar positivamente alguém, você esteja influenciando negativamente alguém. Existe alguém que vai fazer de tudo mesmo para você tomar decisões erradas. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém, igreja? Um anjo que caiu do céu, conhecido como Satanás, o diabo, o acusador, o pai da mentira. Um anjo que não é mais portador de luz, mas um anjo que se tornou o inimigo de Deus, que vive sim neste mundo, junto com milhares de anjos que caíram junto com ele. Esse anjo, que não é mais anjo, não é mais portador de luz, esse ser é um ser inteligente. É um ser que você tem que cuidar. Porque ele enganou a terça parte dos anjos do céu, que viviam na presença de Deus. É um ser astuto, que não tem atributos divinos, como por exemplo a onipresença. Mas você percebe uma organização, um tremendo general, uma organização negativa, um líder, porém negativo, e consegue organizar junto com seus anjos a perturbar o mundo inteiro, e a você e a mim,
para tomarmos decisões equivocadas. Muitos vão pensar, ou muitos acreditam, que Satanás é apenas uma história como a história do bicho-papão. Uma utopia. Satanás não existe. Existe sim. Existe sim. E ele vai fazer de tudo para que você tome decisões equivocadas. Ele se tornou um tremendo conhecedor humano. Ele conhece você sem poder ler a sua mente, porque ele não tem os atributos divinos. Mas ele conhece você pelo que você faz diariamente, e muitas vezes ele adivinha o que você está pensando. Se tornou um estudioso do ser humano. E ele faz muitas vezes com que você venha a tomar decisões equivocadas na sua vida. Em meio a essa certeza que existe realmente o bem e o mal, quem você tem ouvido? Pastor Paulo Bravo, durante essa semana, pregou um tema exatamente sobre esse. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido a Deus, você tem ouvido a Satanás. As decisões suas estão sendo tomadas de acordo à vontade de Deus ou de acordo à vontade de Satanás? Quem você tem ouvido ou procurado ouvir, né? Em meio às escolhas da vida, nós precisamos entender que há uma grande luta por você. Uma grande luta. Uma grande batalha. Há alguém que quer que você seja destruído junto com ele. Por mais que ele ainda imagina que ele conseguirá tomar a cidade santa quando Jesus voltar, ele sabe muito bem que isso não será possível. Porque assim como ele perdeu no céu, perdeu na cruz, perderá também na última batalha. Mas ele quer que você esteja do lado dele, guerreando com ele. Mas também existe um Deus que luta por nós, por cada decisão que nós venhamos a tomar. Vamos voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 13. Vamos entender aqui um pouquinho do texto, um pouquinho aqui da história. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 13, nós vemos o tio de Ló. Qual era o nome do tio de Ló? Abraão. Abraão era um homem rico ou pobre? Um homem muito rico. Que agora, na verdade, estava mais rico ainda, com as bênçãos, né? Recebida. E ali, Abraão, por onde ele passava, a história aqui de Gênesis no capítulo 13 diz que ele armava ali as suas tendas para adorar a Deus. E ali no comentário adventista diz que ao armar as suas tendas, ele chamava ali nômades cananeus e ele pregava ali sobre o Deus verdadeiro. E após isso, então, os altares ficavam ali para que esses nômades cananeus viessem adorar o Deus verdadeiro. Com certeza um homem de Deus. Esse era Abraão. E a riqueza de Abraão também agora passa para o seu sobrinho, para Ló. E Ló também agora se beneficia das bênçãos que Deus derramava sobre o seu tio. E agora também são derramadas sobre Ló. E Ló também se torna um homem rico, com muito rebanho. Porém agora aqui, em Gênesis no capítulo 13, você percebe que Abraão e Ló precisam se separar. Eles estavam ali numa região aonde no caminho já estava ocupado, as terras já estavam ocupadas pelos cananeus e as montanhas eram cheias de florestas.
Não havia ali, podemos dizer assim, pastagem para tantos rebanhos. E neste momento o que acontece então? Abraão chama o seu sobrinho Ló e diz: Ló, nós precisamos nos separar. Escolha você o caminho ao qual você seguir. E o caminho ao qual você seguir, eu irei na outra direção. Deixa um pouquinho da história para entender ali um pouquinho de Gênesis no capítulo 3. E aí então voltamos no versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló então no alto da montanha, ele avista um lugar aonde o texto nos mostra que era como se fora o jardim do Senhor, ou seja, o jardim do Éden. Um lugar fantástico. Os seus olhos olharam, levantou sua cabeça, olhou, e agora ele estava em uma decisão. Qual decisão tomar? Para que lado eu vou? Qual caminho eu devo seguir? E em meio a um lugar que mais parecia o jardim do Éden, qual foi sua decisão? Escolheu ir para este lugar. Escolheu ir para este lugar. Um lugar que mais parecia um jardim do Éden. Permita-me fazer uma aplicação. As tentações, querida igreja, são assim. Nunca Satanás vai te mostrar algo cheio de espinhos e de trevas. Ele irá te mostrar sempre algo bonito, atrativo. Nunca ele vai colocar alguém do seu lado, num ônibus, ou até mesmo no seu emprego, para te atentar, que seja alguém que não seja do seu gosto. Ele colocará alguém atrativo. Ele conhece você. Ele sabe o que você pensa. E ele vai tentar fazer de tudo com coisas atrativas, para que no momento em que você tomar a sua decisão, você escolha o caminho errado. Qual era, ou qual foi, na verdade, o grande erro de Ló? Em momento algum, você percebe Ló consultando ou seu tio Abraão, ou a Deus. Os olhos viram algo bonito. É aqui que eu vou. Em nenhum momento você vê ele consultando o seu tio. Tampouco o seu Deus. E por que eu utilizo também o seu tio? Porque nós temos que aprender algo muito importante. Nós precisamos ouvir os mais velhos. Se tem algo que eu aprendi na minha vida, é ouvir os mais velhos. Existe um ditado que a gente aprende com o erro, né? Recentemente eu vi que, na verdade, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O sábio não é aquele que aprende com o seu erro. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Esse é o sábio. É aquele que vai observar, é aquele que vai pedir conselhos,
especialmente para aquele que errou muitas vezes, mas também acertou muitas vezes. E o sábio é aquele que vai pedir conselhos. Mas acima de tudo, o sábio é aquele que antes de qualquer escolha pede conselho ao Deus de Abraão. Ló não pediu conselho. Não pediu conselho a Abraão, não pediu conselho a Deus. E o que acontece com Ló? 20 anos depois, perde tudo. Perde tudo. Perde até mesmo sua esposa, que fica eternizado na história como a mulher de Sal. Perde até mesmo sua esposa. Por quê? Decisões equivocadas. Não consultou o seu tio. Não consultou ao seu Deus. Foi, aparentemente, para o lugar mais bonito, mas que chegaria em Sodoma e Gomorra. Um lugar terrível, que naquela época ele já deveria saber. Cidades tomadas pelo pecado. Consequências terríveis em escolhas a quais nós não consultamos os mais velhos ou ao seu Deus. Consequências terríveis. Em meio a essa consequência, por exemplo, talvez você já tenha ouvido muitos sermões sobre a mulher de Ló, mas talvez você não tenha lido o livro Patriarcas e Profetas de Ellen Goldin White. O livro Patriarcas e Profetas vai falar ali um pouquinho sobre esse contexto e mostra que grande influência da mulher de Ló ter virado realmente Sal foi o seu marido. Por más escolhas ou indecisões. Claro que ela, como eu falei para vocês no início, é você quem toma a sua escolha. É ela quem tomou a sua escolha. Eu não posso agora culpar Ló por causa da escolha mal que ela teve. Mas sim, influências negativas de más escolhas durante toda uma vida influencia pessoas. Lembram quais são os três? Uma escolha te leva à vida ou à morte. Uma escolha traz consequências. E uma escolha influencia pessoas. Positivamente ou negativamente. Ló influenciou sua esposa. Se nós formos agora no livro de Gênesis, no capítulo 19... no verso 34. Verso 34, diz assim. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Decisões que afetam
toda uma vida. Decisões que afetaram suas filhas, que haviam saído de Sodoma, mas Sodoma ainda não havia saído delas. Decisões de ir por um caminho a qual influenciaria sua família. E o contexto aqui nos mostra que elas embebedam o seu pai, deitam com o seu pai, dormem com ele, engravidam do seu próprio pai e dão origem, têm 2 filhos, que se torna um o pai dos Moabitas e o outro dos Amonitas. 2 povos terríveis. Terríveis. Durante toda a história. Por quê? Consequências de uma má escolha. E por que a má escolha? Não ouviu o seu tio, não ouviu o seu Deus. Olhou, viu algo atrativo, porém, se esqueceram que Satanás não lhe mostra algo de espinhos, mas sim realmente algo atrativo, para fazer com que você venha tomar decisões equivocadas. Mas a graça é a graça, né? Deus é maravilhoso. Se você for entender, você vai ver que Ló, mesmo tendo tomado decisões equivocadas, Ló estará sim no céu. Amém? Você já tomou decisões erradas na sua vida? Sim ou não? Muitas, né? Quantas decisões erradas na nossa vida nós tomamos todos os dias? Porque muitas vezes agimos como Ló. Muitas vezes pensamos que nós sabemos todas as coisas e esquecemos de ouvir alguns. E em especial, ouvir a voz de Deus. Mas graças a Deus, Ló estará no céu. Mas e sua família? Consequências. Consequências. Decisões trazem consequências. Escolhas erradas influenciam uma vida. Escolher sem ouvir a voz de Deus, ao invés, escolhe o mundo, as coisas atrativas, isso sim trará consequências terríveis. Por mais que a graça realmente te alcance, como alcançou a Ló. A vida é feita de escolhas, querida igreja. Como eu falei para vocês, mais de 1000 escolhas por dia. A vida é feita de escolhas. Você escolhe o que assistir, você escolhe o que ouvir, você escolhe o que vestir. A vida é feita de escolhas. Mas quem você tem consultado? Quem você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido, como o pastor Paulo Bravo falou durante a semana? Qual voz você tem ouvido? Quem você tem consultado? Tem acreditado no seu tato? Ou tem confiado no Deus Todo-Poderoso? Tem tirado o teu egocentrismo e entender que existem pessoas que viveram mais do que você, ou talvez até mesmo menos, mas que talvez tiveram experiências a qual você não teve, que erraram, que acertaram, e você precisa aprender que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu não preciso errar para aprender.
Basta eu olhar para o lado e verei histórias parecidas com a minha. Quem você tem consultado? Eu sei que estou falando com pessoas que precisam tomar decisões. Talvez neste momento está passando algo na tua mente. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Talvez eu esteja falando com alguém que neste momento está pensando exatamente isso. Pastor, eu preciso tomar uma decisão de vida ou morte. Talvez aqui no nosso meio existe alguém que está pensando neste momento, pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei para onde ir, eu não sei qual caminho a seguir, eu não sei se vou para a esquerda, se vou para a direita, qual caminho eu vou seguir, pastor? Talvez você tenha que tomar uma decisão de comprar um carro. Talvez um imóvel. Talvez uma bicicleta. Eu estava pensando em comprar uma bicicleta. Ver se eu consigo fazer um pouquinho de exercício, né? Hoje meu carro, bateria arriou, como diz o linguajar, né? Eu tinha que ir para o almoço ali com os haitianos. E aí eu tive que ir caminhando, né? É pertinho da minha casa ao colégio do Portão, vai dar 1 quilômetro no máximo. Eu e minha esposa de mãozinhas dadas, caminhando. E aí voltamos também ali, de mãozinhas dadas. Cheguei em casa, estava me doendo aqui, ó. Talvez você precise tomar a decisão de comprar uma bicicleta. Ou de ir para uma academia. Mas talvez as suas decisões sejam maiores. Talvez a sua decisão seja, pastor, eu preciso casar. Eu preciso tomar essa decisão em casar com meu noivo, com minha noiva. Ou achar um namorado, uma namorada. Decisões diariamente que você tem que tomar. E talvez você esteja pensando hoje, pastor, eu preciso tomar essas decisões. Que decisão tomar? Quem pode ser a pessoa que vai estar comigo até a volta de Jesus do meu lado, a qual eu vou criar uma família? Quem será ali a mulher da minha vida ou o homem? Para as mulheres. Decisões. Todos os dias. Mas talvez eu esteja falando com alguém neste momento. Aqui no nosso meio. Ou nos ouvindo. Alguém que precisa tomar a decisão de seguir Jesus. Que talvez até aqui tenha vindo à igreja, que talvez até esse dia já entendeu qual é o caminho. Deus já lhe mostrou o caminho, Deus já lhe mostrou a verdade, mas você está no vale da indecisão e precisa tomar a decisão de seguir Jesus, de firmar esse compromisso com Deus, mas não consegue. O que eu quero dizer para você hoje é que você se coloque nas mãos de Deus. Que Ele vai te ajudar a tomar essa decisão ao lado dEle. Ele já enviou o Espírito Santo para estar nessa terra. Ele enviará o Espírito Santo para trabalhar no teu coração e te convencer de algumas decisões que você precisa tomar. Talvez a decisão de largar um vício para seguir esse Jesus. Talvez a decisão de guardar o sábado para seguir esse Jesus. Talvez a decisão de largar algo na sua vida que está te afastando de Deus. Talvez um filme, talvez não sei, uma novela. Algo que te afasta de Deus. Deus quer te ajudar a tomar essa decisão através do Espírito Santo. Mas assim como eu falei no início,
Existe uma grande luta. Deus quer que você tome a decisão ao lado dele, que siga Jesus. Que chega para o pastor e diga assim: pastor, eu quero me batizar na igreja. O batismo da primavera está chegando, eu quero me batizar nessa data. Mas existe também o outro lado que vai estar ali o tempo inteiro, batalhando, para que você nunca tome a decisão ao lado de Jesus. Deus quer te ajudar a tomar essa escolha. Mas a escolha de qual caminho a seguir é sua. Não depende de mim e nem Deus pode tomar a decisão por você. A decisão é sua. Qual caminho eu vou seguir? Qual caminho eu vou seguir? Esse era o título da mensagem dessa noite. Qual caminho eu vou seguir? Há um Deus que quer te fazer ir pelo caminho correto. Há um anjo caído que quer te fazer ir pelo caminho errado. Há alguém que luta para você ter vida eterna, influenciar pessoas positivamente. Há alguém que luta para você ter morte eterna, influenciar pessoas negativamente, que tenha consequências terríveis na sua vida. Mas há alguém que luta para que você tenha consequências positivas na sua vida. Mas em meio a essa luta, o poder da escolha é só seu, é só meu. Ninguém pode tomar decisões por mim. Que caminho você quer seguir? A Bíblia apresenta dois caminhos e aqui eu termino. O caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita vai te levar aonde? A Deus, a Canaã celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém. A estar face a face com Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas há um outro caminho que vai te levar aonde? A morte eterna. Parece fácil, né, escolher qual caminho seguir. Qual caminho você quer seguir, o da direita ou da esquerda? Aqueles que querem da direita, levante a mão. É fácil, né? É fácil. Todos querem estar com Cristo. Mas para que isso aconteça, cada escolha da sua vida, diariamente, vai te levar a estar realmente andando pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda. Cada escolha que você toma diariamente vai te levar a ter vida eterna ou morte eterna. Por isso, o meu grande apelo nessa noite para cada um de vocês que estão aqui e que estão nos ouvindo: seja em qualquer escolha que você tenha que tomar, seja pequenas coisas ou seja grandes coisas, entenda que você precisa consultar as pessoas, mas especialmente a Deus. São mais de 1000 escolhas por dia. E aí? Você quer consultar o teu Deus nas escolhas do seu dia a dia? Sim ou não? Então fique em pé neste momento e nós vamos orar. Bondoso Deus, neste momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua igreja, ouvimos a Tua palavra, entendemos que a vida é feita de escolhas, entendemos que perante essas escolhas nós estamos influenciando para ter vida eterna ou morte eterna.
também estamos influenciando pessoas positivamente ou até mesmo negativamente. Em meio a cada escolha que escolhemos durante o nosso dia, nós precisamos entender que essas escolhas trazem sim consequências, que podem sim ser maravilhosas, mas que podem sim ser terríveis, como aconteceu na história de Ló. Ló teve a oportunidade de escolher. Na verdade, seria Abraão que teria que escolher por ser mais velho. Mas Abraão cedeu isso para Ló. Ló teve a oportunidade de dobrar o seu joelho, clamar ao seu Deus e escolher qual caminho Deus queria que ele fosse. Mas ele preferiu olhar para o mais belo, o que aparentemente era bonito. E 20 anos depois perdeu tudo, até mesmo sua esposa. Consequências terríveis por escolhas mal feitas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a tomar escolhas de acordo com a Tua vontade. Em especial, ó Pai, que o Senhor neste momento, através do Teu Santo Espírito, trabalhe no coração daqueles que precisam escolher seguir a Cristo, que precisam escolher andar pelos caminhos de Deus, que precisam escolher tomar a decisão de descer as águas do batismo. E talvez várias outras escolhas ainda precisam acontecer. Precisam escolher seguir a Deus acima do mundo. Precisam escolher seguir os princípios de Deus, ao invés de seguir os princípios do mundo. E nós sabemos, meu Deus, que isso muitas vezes não é fácil. Mas por favor, Senhor, trabalhe no coração dessas pessoas, para que elas possam entender que mesmo que venham a perder coisas neste mundo, o importante é não perder a vida eterna ao lado de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em cada escolha. E assim como Salomão orou, que nós possamos pedir sabedoria dos altos dos céus, para tomar decisões sempre de acordo à Tua vontade. Que o Senhor nos dê uma linda semana. Que o Senhor esteja conosco em todo momento. Que o Senhor abençoe aqueles que não estão aqui presentes neste momento. Que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo a Tua palavra através das nossas redes sociais. Que Teu Santo Espírito esteja ali com eles também, incomodando o coração deles, para que eles possam escolher o caminho de Deus. Qual caminho a seguir? Esse é o título da mensagem. O caminho a seguir, com toda certeza, é o caminho que nos leva à vida eterna ao lado de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos pela sua presença, que Deus acompanhe cada um de vocês e dê uma excelente semana sob seus cuidados. Aguardamos vocês novamente aqui na quarta-feira, às 8 horas da noite, para o nosso culto de oração, e ao sábado, às 15 para as 9 da manhã, para o nosso culto de adoração também aqui nesta igreja. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma ótima semana.